A Semana de Arte Moderna nasceu num momento em que o mundo assistia ao fim de uma grande guerra e tudo se renovava nas estruturas, quer mentais, quer políticas do próprio mundo. E grandes pensadores lançavam novas ideias. Nós estamos no fim da monocultura do café e, de certa forma, na modificação da estrutura quase feudal que havia até aquele tempo, com as fazendas que eram de feudos, onde os coronéis apenas eram os comandantes e que faziam a política e que faziam o clima mental, com suas viagens ao exterior, como mandando suas filhas para colégios também estrangeiros, de modo que, nesse tempo, não teríamos uma mentalidade brasileira autêntica. No Brasil, a época do início do movimento modernista era marcada pelas fórmulas acadêmicas, importadas das grandes escolas de belas artes da Europa. Desde a introdução dos valores neoclássicos, onde normas e regras no ensino de pintura, hierarquia de gêneros e temas e imposição de um modelo europeu dificultavam a aproximação das artes com a realidade brasileira. Não que esses pintores não realizassem obras de excelente valor artístico, como no caso de Vitor Meirelles e Pedro Américo, e posteriormente de seu aluno José Ferraz de Almeida Júnior. Se na temática dos quadros de Almeida Júnior já se prenuncia uma aproximação com uma temática regional, na forma, sua pintura se mantém alinhada aos valores acadêmicos europeus. Mas foi a polêmica gerada por outra exposição que abriu definitivamente o embate artístico que culminaria na Semana de Arte Moderna de 22. Trata-se do trabalho inovador de Anita Malfatti. A exposição de Anita Malfatti, realizada em São Paulo em 1917, foi considerada um marco na história da arte moderna no Brasil e estopim da Semana da Arte Moderna de 22. O impacto das telas de Anita tem a ver com seu aspecto expressionista, novo para os padrões da arte brasileira de então. Nas obras são incorporados procedimentos básicos da arte moderna, como uma relação dinâmica e tensa entre figura e fundo, uma pincelada livre que valoriza os detalhes da superfície, os tons fortes e usados de forma não convencional, as sugestões de luz que fogem ao claro e escuro tradicional, além de uma liberdade de composição. Entrando no luxuoso saguão do Teatro Municipal de São Paulo, o visitante dava logo de cara com 20 trabalhos de Anita Malfatti. Sem dúvida, foi a artista plástica que participou da Semana de Arte Moderna mais expressiva. De frente com a Anita, desse outro lado, o carioca Di Cavalcanti. Mais ao fundo, ao lado da escada, aquele que viria a ser chamado de o Rodin brasileiro. Vitor Brecheret também participou da semana. Ao todo, os artistas convidados mostraram aqui cerca de 100 peças. Lá dentro da sala de concertos, mais novas experiências. Com a música, como o maestro Villa-Lobos, por exemplo, textos e poemas de Mário, Oswald de Andrade, Menotti Delpicchia, enfim. A Semana de Arte Moderna de 1922 foi tão intensa que se concretizou não em 7, mas em apenas 3 dias. Essa música que a gente ouve na semana, de Villa-Lobos, basicamente, né? Villa-Lobos estava pronto, na verdade, quando ele se apresentou aqui, né? Ele já era maduro, né?
já era maduro, mas ele era um desconhecido para São Paulo ainda. Ele ainda estava restrito ao Rio de Janeiro. Tanto que os jornais da época relatam, nós vamos ter oportunidade de conhecer o compositor célebre já no Rio de Janeiro, Villa-Lobos. Né? E a semana teve uma conjunção de fatores interessantes, porque além do Villa-Lobos trazer peças que eram peças novas, radicais para a época, teve uma coisa pitoresca, que ele teve um problema no pé e ele teve que entrar com o pé enfaixado. Isso, para os padrões da época, entrar num palco do Teatro Municipal de pé enfaixado era quase como hoje, nem hoje é isso, é mais entrar pelado num palco, já é uma coisa normal. Quer dizer, mas na época era uma aberração. Ele combinava a informação mais recente, mais atualizada da música erudita europeia com essas raízes da música indígena e da música negra no Brasil. Só que ele tinha, esse é talvez o lado mais interessante da coisa, ele fez um imbróglio disso, um pastiche disso e criou o Villa-Lobos disso. Então não era mais a música indígena, nem a música negra e nem era a música europeia, era o Villa-Lobos. A história do Bandeira é muito curiosa. É isso, ele não foi a semana porque não quis ir. Né? Disse, eu não vou, as palavras foram mais ou menos essas, eu não vou porque eu tenho um apreço pela tradição, pelos parnasianos, pelos simbolistas, e não quero brigar com uma gente que eu respeito, que eu admiro. É bacana isso, né? Mas o que é incrível é que o Bandeira se transforma numa figura central da semana de 22, sem ter ido à semana. Né? Por quê? Bem, ele manda, ou autoriza, pelo menos, que seja feita a leitura do poema Os Sapos, né? Que encantou todos os modernistas de cara, né? Porque era um poema onde ele fazia uma grande gozação com os parnasianos. Ora, mas esse é um poema neossimbolista. Inclusive Sapo era o modernismo. Não, os simbolistas eram bem chegados ao Sapo. Né? Mas resultado, o poema faz um grande sucesso, ele é o grande escândalo da Semana de Arte Moderna. Né? Se a gente fosse pensar hoje, né, tanto tempo depois, na verdade pouco tempo depois, num poema que foi a pedra de toque dessa semana, esse poema, não há dúvida, é Os Sapos. O que caracteriza esta realidade que o movimento modernista impôs é a fusão de 3 princípios fundamentais: o direito permanente à pesquisa estética, a atualização da inteligência artística brasileira e a estabilização de uma consciência criadora nacional. Nada disto representa exatamente uma inovação e de tudo encontramos exemplos na história artística do país. A novidade fundamental imposta pelo movimento foi a conjunção dessas 3 normas num todo orgânico de consciência coletiva. E afinal, o Villa-Lobos, que estava lá dentro, por sinal, ele estava com um defeito no pé e estava de casaca e com chinelo, e todo mundo dizia que se aquilo era vestido futurista. Não era apenas ele explicou depois a razão. E ele, com seu gênio, arrebatou. Ele não foi vaiado. E Guiomar Novaes, por solidariedade conosco, veio também dar um concerto lá. Apesar de todas as dissonâncias, não há dúvida que a Semana de Arte Moderna fertilizou o ambiente, ainda que em clima de festa, admitido por seus próprios participantes. Todo este tempo destruidor do movimento modernista foi para nós tempo de festa. Na sequência dos acontecimentos, porém, foi lançada, com aspectos gráficos de origem futurista, devidos a Guilherme de Almeida, a revista mensal Klaxon, sob a liderança de Mário de Andrade, que pretendia dar unidade às ideias dispersas e desencontradas da semana. Klaxon mostra que o grupo não era nacionalista como hoje se entende essa palavra, e nem patrioteiro como o que escrevia Afonso Celso. Na primeira página do primeiro número, aparece esta frase:
Claxon sabe que a humanidade existe, por isso é internacionalista. Em 1924, é a vez de Oswald de Andrade pregar a recorrência aos estímulos autóctones, na linguagem telegráfica própria do autor, no seu Manifesto da Poesia Pau-Brasil. Contra o gabinetismo, a prática culta da vida. Engenheiros em vez de jurisconsultos. Perdidos como chineses na genealogia das ideias. A língua sem arcaísmos, sem erudição, natural e neológica. A contribuição milionária de todos os erros. Como falamos, como somos.